Master Hunter K. Capítulo 1 ao 6. Terras selvagens do Espelho Verde. Um muro pode ser visto longe, todo coberto de espinhos e estacas desnecessárias. As estacas também foram organizadas até um ponto. A carne de um animal desconhecido estava pendurada sob uma fogueira para ser assada. E vários tamanhos de crânios foram colocados no topo das lanças para decorar a área. O lugar que Sung Jin chegou cheirava a barbaridade. E então ele pensou consigo mesmo. A ordem dos capítulos é a mesma. Pouco depois de chegar, um cubo apareceu e o seguiu. A voz da operadora podia ser ouvida a partir do cubo. Bem-vindo às terras selvagens do Espelho Verde. No início, criaturas selvagens se reuniram para formar uma tribo. Esse é o primeiro verdadeiro desafio do caçador. E também é uma excelente oportunidade para o caçador experimentar a forma de se tornar mais forte. As primeiras 4 fases são tutoriais de combate projetados para torná-lo preparado. No entanto, não baixe a guarda. Como em situações de combate real. Se você toma dano fatal, ou se o inimigo não é aniquilado dentro do tempo limite, o caçador será morto. Um holograma apareceu com as informações do inimigo diante de Sung Jin. Fase 1 Goblin. Limite de tempo: 3 minutos. Aniquile o inimigo. Se não puder, você vai morrer. Gritos de um Goblin podiam ser ouvidos a partir de algum lugar nas terras selvagens. Sung Jin sacou sua katana, enquanto a operadora continuou a explicar através do cubo. Goblins são pequenas criaturas, normalmente atingindo apenas a altura do joelho de um adulto. Ou em casos excepcionais, os quadris. O peso do monstro é apenas cerca de 1/4 de um adulto médio. Por isso não é uma criatura fisicamente poderosa. A baixa estatura faz com que seu ponto de ataque seja mais baixo. E seu temperamento? A voz da operadora parou neste ponto pois o Goblin já havia sido decapitado. Todos os monstros eliminados. Fechando o capítulo. Após o anúncio, o holograma reapareceu. Recompensa por conclusão: 1 ponto de atributo. Recompensa por abate: 1 moeda negra. Use a recompensa que você ganhou para se fortalecer. Com apenas a força de um ser humano, já chega. Sung Jin cortou a operadora e falou por cima dela. Adicione 1 ponto de atributo em destreza. Destreza aumentou 1 ponto. Apesar da rude interrupção de Sung Jin, a operadora continuou sua explicação. Moedas negras podem ser usadas. Mais uma vez Sung Jin a cortou. Eu não vou comprar nada. E, em seguida, mais uma vez, um quadro de informações com informações do monstro apareceu na frente dele. Fase 2 Subgoblin. Limite de tempo: 3 minutos. Hobgoblins são versões mais fortes dos Ghoul. Sung Jin não esperou por sua explicação antes de avançar para decapitar Hobgoblin. A operadora parecia ter tomado conhecimento da competência de Sung Jin. E assim ela rapidamente lhe permitiu prosseguir. Todos os monstros eliminados. Fechando o capítulo. Recompensa por conclusão: 3 pontos de atributo. Recompensa por abate: 3 moedas negras. Sung Jin falou com o cubo. Todos os pontos de atributo em destreza. E eu não vou comprar nada. Destreza aumentou 3 pontos. O operador ignorou todas as explicações e passou para a próxima fase. Fase 3 Warp.
Limite de tempo: 3 minutos. Desta vez, Sung Jin não se apressou. A operadora deu uma explicação ao fundo. Orcs são criaturas poderosas. Eles são tão grandes ou maiores do que um homem médio adulto. Eles também manejam armas bárbaras, como porretes, gládios e machados. Um orc saltou de trás do muro. Ele tinha um abdômen claramente definido e músculo de trapézio bem desenvolvido. Essa fase foi onde a maioria dos caçadores fisicamente mais fracos foram eliminados e enviados para o purgatório. Lembro-me disso ter sido realmente difícil na primeira vez. Recordando as memórias do passado. Quando ele esteve nesta fase, Sung Jin não pode deixar de rir. Desta vez as coisas serão diferentes, pensou. Sung Jin já tinha experimentado inúmeras batalhas antes. Algo tão simples como um orc não justificava um segundo pensamento. Usakumun. O orc gritou em uma língua desconhecida e avançou em direção a Sung Jin. Ele apontou para a cabeça de Sung Jin e girou seu porrete. Sung Jin desviou o golpe, inclinando-se para trás para fora da zona de ataque. Vosh! O porrete acertou nada além do ar. Bam! E caiu no chão. O orc desacelerou ligeiramente no momento do impacto, aproveitando-se de sua abertura. Sung Jin cortou a parte de trás do joelho do orc. Caia! O orc foi forçado a ficar de joelhos, expondo o pescoço para Sung Jin. Sem piedade, Sung Jin colocou sua lâmina contra o pescoço do orc. O orc foi decapitado em um único golpe. Momentos depois, a operadora falou. Todos os monstros eliminados. Fechando o capítulo. Sung Jin levantou a katana e a balançou, fazendo o sangue na katana espirrar e pintar uma linha vermelha no chão da floresta. Sung Jin distraidamente limpou sua lâmina enquanto pensava ao observar a cabeça do orc. Agora que penso nisso. O último orc era careca. A cabeça do orc na frente dele ostentava cabelos longos. O capítulo em si é o mesmo, mas os monstros são um pouco diferentes. Eu vou ter que manter isso em mente. Interrompendo seus pensamentos, a operadora anunciou sua recompensa. Recompensa por conclusão. 5 pontos de atributo. Recompensa por abate. 5 moedas negras. Sung Jin, mais uma vez, colocou todos os seus pontos de atributo em destreza. Todos os pontos de atributo em destreza. Destreza aumentou 5 pontos. E eu não vou. Sung Jin parou antes de dizer comprar nada como antes. O próximo inimigo era um troll. Um adversário com uma capacidade regenerativa incrível. A fim de matar um troll, apesar de sua capacidade regenerativa, fogo ou ácido foi exigido. A operadora também sugeriu o mesmo. Você vai precisar de fogo para combater o próximo inimigo. No primeiro capítulo, você será capaz de comprar itens do cubo. Por favor, use as moedas negras que você ganhou para comprar. Sung Jin interrompeu a operadora e falou por cima. Quanto custa as cinzas de salamandra? 6 moedas negras. Cinzas de salamandra é um item que dá encantamento de fogo a uma arma. O problema é que é um produto consumível que desaparece ao longo do tempo. Era um item necessário para os novos caçadores superarem os primeiros capítulos. Mas para Sung Jin, que alvejava completar todos, era uma despesa que ele estava hesitante em fazer. Sung Jin perguntou à operadora. Quanto custa a pedra de Sílex Moisakui?
300 moedas negras. Ao contrário das cinzas de salamandra. Pedra de sílex moisakui pode ser usada repetidamente. No entanto, custa 300 moedas negras. Ele precisaria completar 2 capítulos antes que ele pudesse ganhar tanto. Sung-Jin franziu a testa e disse à operadora: não comprarei. Terceira vez. A operadora preparou a próxima fase imediatamente ao ouvir a resposta de Sung-Jin. Fase 4 Troll. Limite de tempo: 3 minutos. Um monstro pelo menos uma cabeça mais alto do que um homem médio apareceu por trás do muro. Quando o Troll notou Sung-Jin, abriu suas mandíbulas e rugiu. Com a força do seu rugido, grandes quantidades de muco escorreram por seu queixo, prendendo-se aos seus dentes irregulares. Sung-Jin assumiu sua posição e puxou sua katana. E, pela primeira vez desde que voltou ao início, Sung-Jin verificou o tempo. 3 minutos. O Troll balançou sua clava descontroladamente enquanto corria em direção a Sung-Jin. Sung-Jin olhou a clava com cuidado e se esquivou. Voxos! De novo. Voxos! Ele desviou da clava e cortou a parte de trás do joelho do Troll. Igual fez com Orc. Kurag! O Troll caiu de joelhos. Sung-Jin tentou cortar a cabeça do Troll como ele fez com Orc. Mas... Vosh! O Troll girou a clava em direção a Sung-Jin novamente. Sung-Jin foi forçado a parar enquanto se esquivava da clava e se afastou, abrindo uma distância entre eles. O Troll levantou-se imediatamente e avançou contra Sung-Jin. O corte em sua perna havia regenerado no momento em que terminou de gritar. Se ele tivesse usado cinzas de salamandra, a luta já teria acabado. Mas Sung-Jin desejava guardar cada moeda negra que ele poderia guardar. Eu acho que o mesmo truque não vai funcionar em um Troll. A força física de um Troll era enorme. E com uma capacidade regenerativa extraordinária. Era impossível para um humano lutar contra ele usando ataques puramente físicos. Mas a razão pela qual os humanos poderiam superar os Trolls é que os Trolls não tinham a capacidade de aprender. Gra! O Troll pegou sua clava e avançou em direção a Sung-Jin mais uma vez. Sung-Jin desviou a clava e... Vosh! Sung-Jin cortou a canela do Troll e girou, acertando e cortando o pulso com o qual o Troll segurava a clava. Krag! Enquanto gritava de dor por ter perdido a mão direita. O Troll balançou seu punho em direção a Sung-Jin com a mão esquerda. Sung-Jin saltou para trás para desviar do ataque. A ponta dos dedos do Troll tinha unhas tão longas quanto lanças. Eu não posso lhe dar uma chance para se regenerar. Uma vez que Sung-Jin pousou no chão, ele correu para frente para voltar a atacar o Troll. O Troll atacou com a mão esquerda mais uma vez contra Sung-Jin. Mas Sung-Jin rapidamente se esquivou e chegou perto do Troll. E tudo o que tinha que fazer era puxar sua katana e posicioná-la na trajetória do ataque. O ataque forte do Troll encontrou a lâmina. E o impulso do próprio ataque do Troll cortou seu pulso sem esforço. Vague! Sung-Jin começou a se esforçar cortando e esquartejando impiedosamente o Troll. Foi uma tarefa horrível. Mas Sung-Jin não podia diminuir a pressão já que o Troll poderia regenerar todo o dano em questão de segundos. Com as duas mãos cortadas, o Troll não poderia retaliar contra os ataques de Sung-Jin. Finalmente, se inclinou para frente para proteger seu corpo. No momento em que o Troll se inclinou, Sung-Jin o decapitou. E sem uma pausa,
A operadora anunciou sua vitória. Todos os monstros eliminados. Fechando o capítulo. Aya. Finalmente. Sung Jin soltou um suspiro. Lutar com um troll sem fogo, que irritante. O troll caído já havia regenerado seu braço direito, juntamente com as unhas parecidas com lanças. Foi uma exibição incrível de capacidade regenerativa. Mas, apesar de tudo, foi um sucesso. Ele tinha guardado 6 moedas negras. A operadora anunciou a recompensa. Recompensa por conclusão. 10 pontos de atributo. Recompensa por abate. 10 moedas negras. A recompensa por matar o troll foi o dobro do orc. O que fazia sentido. Na verdade, tendo em conta a diferença no nível de dificuldade entre os dois monstros, a diferença na quantidade de recompensa foi, talvez, insuficiente. No combate real, o troll foi mais de 2 vezes mais difícil que um orc. Se o orc era um adversário que um homem adulto tem uma boa chance de vencer, então o troll foi algo que só um veterano de combate poderia vencer. Assumindo que ele usou as moedas negras em ambos os casos, eu acho que uma quantidade inimaginável de pessoas serão eliminadas nesta fase. A suposição de Sung Jin estava certa, já que muitos tinham sucumbido à morte nesta fase e foram enviados para o purgatório. Pode ser verdade. Mas não havia necessidade de chorar pelas perdas dos caçadores. Nesta caça, só os fortes foram autorizados a sobreviver. De fato, quanto mais cedo o fraco for eliminado, melhor. Especialmente antes da próxima rodada. A próxima rodada não foi uma rodada individual. Era uma raid conduzida por uma equipe. A operadora anunciou esse fato também. Caro caçador, por ter concluído essa fase mais rápido do que os outros, na próxima fase, você será colocado em equipe com outros caçadores e realizará uma raid. Por favor, espere até os outros caçadores completarem os seus tutoriais. Já que Sung Jin de repente conseguiu algum tempo, ele verificou os atributos pela primeira vez desde o reinício. Operadora, mostre-me o meu atributo. HP 100. MP 170. Força 12. Destreza 23. Resistência 10. Magia 14. Concentração, também conhecido como mente. 17. Pontos de atributo não atribuídos. 10. Vendo a janela de atributo. Sung Jin pensou. O atributo é o mesmo que da última vez. Desde o início, o atributo de Sung Jin estava do lado alto. Antes de reiniciar, ele perguntou a outros membros de sua equipe sobre seus atributos e viu que a maioria das pessoas tinham uma média de apenas 10 pontos por atributo. Significava que Sung Jin era originalmente muito mais forte do que uma pessoa média. Sua força e destreza estavam 2 a 3 pontos acima da média. E, embora não fosse claro como isso era decidido, ele também tinha uma quantidade maior que a média de energia mágica e poder mental, mana. Apenas sua resistência estava em um nível médio. Sung Jin cuidadosamente pensou sobre seu atributo. Eu comecei a aumentar a destreza, que melhorou diretamente a minha velocidade. Mas, ele levantou a katana e perguntou à operadora. Operadora, mostre-me as especificações da espada. Katana começando a caça.
Katana normal. Força. C. Destreza. D. HTTPS. www. Teste frontospeixes. Com o PT Audio Transcription. Arma básica dada pela operadora sem quaisquer méritos ou deméritos significativos. Se empunhada por um mestre, ela pode ser usada de forma extraordinariamente. Força-se destreza D. Nesta caça, todas as armas têm um rank que afeta a força e destreza. Antes do reinício, Sung Jin tinha usado armas classificadas em pelo menos um A. Ele perguntou à operadora outra vez. Operadora, como os ranks afetam os bônus de atributos? Rank afeta os atributos da seguinte forma. Rank I 0.1. Rank D 0.2. Rank C 0.5. Rank D 1. Rank A 1.5. Rank S 2. Rank SS 3. Rank SSS 4. De um modo geral, machados sem corte são mais influenciados por força e menos destreza. Espadas, como a katana empunhada por Sung Jin, foram bem equilibradas entre força e destreza. Se ele melhorar sua força, o dano vai aumentar por uma grande quantidade, neste caso, por 1x0. 5 adicional. E aumentando a destreza vai aumentar o dano por uma quantidade menor de x0. 2. Ele estaria trocando dano para a velocidade de ataque e esquiva em combate. Melhorando os dois atributos teve méritos. Mas Sung Jin decidiu focar em destreza primeiro. Aumentar a sua velocidade melhorou a sua capacidade de se esquivar, em vez de investir em resistência. Ele optou pelo atributo de combate. Não melhorar a resistência era um jogo perigoso. Não importa quão rápido ele era. Ele ainda poderia morrer se falhar em se esquivar de um ou dois ataques sem investir pontos em resistência. Mas ele não prestou atenção ao perigo e decidiu ir com tudo em sua aposta. Adicione todos os pontos em destreza. Destreza aumentou 10 pontos. Começando com a próxima fase, que era uma raid. Pontos foram atribuídos com base no seu mérito e participação. Se eu não me destacar desde o início, eu vou morrer na segunda metade. O objetivo imediato de Sung Jin não era apenas a sobrevivência, mas também se preparar para a luta final. Então, ignorando resistência, por enquanto, ele investiu apenas em destreza. E ele decidiu guardar todas as moedas negras que conseguisse. Um caçador normal teria dificuldade em sobreviver de capítulo para capítulo sem itens. Mas Sung Jin decidiu que não ia desperdiçar todas as moedas inconsumíveis. Se possível, a sincronização será iniciada em 1 minuto. A operadora ficou em silêncio depois da última mensagem. Parecia que ainda havia algum tempo antes dos outros caçadores completarem as suas fases. Sung Jin cruzou os braços e pensou sobre a próxima raid. Matar tantos monstros quanto possível dentro do limite de tempo era a regra mais básica, comum a todas as raids. E, se possível, encontrar o boss oculto e eliminá-lo. Boss oculto refere-se a bosses escondidos em cada mapa, conforme os capítulos progrediam.
Os caçadores acabaram percebendo que bosses ocultos e itens existiam em todo o mapa. E os bosses ocultos dropavam itens especiais. O problema é que eu não sei onde ele está localizado. Sung Jin sabia a localização de alguns bosses ocultos em capítulos posteriores. Graças aos caçadores que compartilharam os lugares ocultos ao conversarem uns com os outros. Mas, para a primeira raid, Terras Selvagens dos Pele Verde, ninguém sabia a localização oculta. Porque todos ainda eram novatos na caça. Nesse caso, eu preciso para completar a raid o mais rápido possível e procurar no mapa. Montando o plano em sua cabeça. Sung Jin franziu os lábios e assentiu. Finalmente, a operadora anunciou a fase seguinte. Todas as caças foram concluídas. Sincronizando caçadores. O fundo borrou por um momento. E 4 pessoas apareceram nos arredores. Incluindo Sung Jin. Havia 5 caçadores agora. O que? Os outros caçadores ficaram brevemente chocados ao verem uns aos outros. Mas, a partir da fase 5, a caça será realizada como uma raid, na cooperação entre 5 caçadores. No momento em que a voz da operadora foi ouvida, os outros caçadores imediatamente pararam de falar. Eles perceberam que ouvir a operadora era essencial para a sua sobrevivência. Fase 5 Raid das Terras Selvagens dos Pele Verde. Objetivo: caçar o Orc-chefe Camu. Limite de tempo: 20 minutos. Complete o seu objetivo dentro do limite de tempo. Se não puder, você vai morrer. Os outros ouviram atentamente o anúncio da operadora. Enquanto isso, Sung Jin aproveitou para inspecionar seus companheiros. Eram todos homens. Negro, branco, asiático e árabe. Eles eram todos de diferentes etnias. E Sung Jin não reconheceu nenhum deles. Os companheiros eram diferentes em sua vida anterior. Eu meio que previ estar com os mesmos contra o Orc. Sung Jin esperava brevemente que ele fosse encontrar os mesmos membros de sua equipe da última vez. Mas ele sabia melhor que ter esperanças era inútil. A operadora estava explicando sobre as recompensas desta raid. Vocês terão liberdade para agirem como quiserem. Após a conclusão do objetivo da raid, caçem tantos inimigos quanto vocês puderem dentro do limite de tempo. Quanto mais você caçar, maior será a recompensa. A recompensa será distribuída com base na contribuição. Goblin contribuição 1. Hobgoblin contribuição 3. Orc contribuição 5. Troll contribuição 10. Orc-chefe astuto Camu contribuição 50. Como esperado, não havia nenhuma informação sobre o boss oculto. A operadora só passou a explicar a importância da cooperação, a fim de completar o objetivo da raid. A cooperação entre caçadores é essencial. Por favor, converse com seus companheiros de equipe. Distribua seus pontos de atributos. E compre itens da forma que você julgar necessário. A raid começa em 1 minuto. Desejo a todos boa sorte. Com esta última frase, a operadora concluiu sua explicação. A única coisa que restava agora eram os 5 caçadores. Uma vez que esse foi o primeiro encontro entre eles, foi um pouco estranho. Mas, finalmente, alguém quebrou o gelo. Bem, já que devemos cooperar uns com os outros, vamos nos apresentar.
O primeiro a falar foi o homem negro musculoso. Como vocês viram na rodada anterior, precisamos de fogo para derrotar os Trolls. Quantas moedas negras vocês ainda têm? Eu tenho 7 sobrando. O homem negro vestia um colete com o polícia escrito nele, com um grande emblema. Após suas palavras, outros começaram a falar. Desta vez, o homem branco alto. 8. Em seguida, o pequeno e magro asiático. Eu tenho 6. E, finalmente, o homem árabe vestindo um turbante. Eu também tenho 6. Como esperado. Todos eles haviam gastado algumas moedas até agora, comprando poções para curar o dano tomado e as cinzas de salamandra que era necessária para derrotar o Troll. Mas se eles continuaram a queimar as moedas para comprarem itens consumíveis assim, eles não durarão até o fim. Todos tinham dito o seu número de moedas negras. Todos. Exceto um. Eles olharam para Sung Jin, finalmente abrindo a boca. Ele decidiu falar. Por favor, ouçam com atenção. Os olhos de todos focaram em Sung Jin. Quando seus olhos se estreitaram em uma fenda, Sung Jin continuou a falar. Todos vocês devem acompanhar de perto atrás de mim. Vou completar essa raid rapidamente por vocês. O plano de Sung Jin era simples. Acabar com a raid tão rápido quanto possível e, em seguida, procurar o boss oculto. Afinal, seu objetivo não era simplesmente completar a raid, sem esperar que respondessem. Sung Jin continuou a explicar. E só por precaução, por favor, vá em frente e comprem cinzas de salamandra. Vocês não precisam de poções, por isso não as peguem. A equipe continuou a olhar para Sung Jin em estado de choque. Ele acrescentou mais uma linha. E como último conselho, se vocês tiverem quaisquer pontos de atributos não atribuídos sobrando, por favor, os invista em resistência. Então, vocês vão ser capazes de sobreviver. Pelo menos um pouco mais. Assim que Sung Jin terminou, os outros 4 homens olharam entre si. Finalmente, o homem branco falou primeiro. Olha, nós não sabemos o que vai acontecer em seguida. O homem árabe se juntou. Ele tem razão. Devemos considerar cuidadosamente as nossas opções. Você não acha? Sung Jin mordeu os lábios em frustração. Mas ele não teve tempo nem razão para explicar tudo para eles. E a operadora decidiu que este era o melhor momento para lançar a Sung Jin uma pergunta. Você está atualmente com 19 moedas negras restantes. Você deseja? Eu não vou comprar nada. Sung Jin respondeu com indiferença. Mas os outros 4 homens abriram os olhos arregalados em surpresa. O homem negro repetiu o número só para ter certeza. 19? O homem branco também perguntou em resposta. Você não usou uma única moeda até agora? Os 2 homens encararam Sung Jin com um sentimento de admiração. Mas os outros 2 pareciam horrorizados. O homem asiático apertou os olhos, cheios de desconfiança, e perguntou a Sung Jin. 19? Você tem tantas. E você está nos fazendo gastar as nossas próprias moedas em vez disso? O homem árabe disse junto. 19.
Se você tem todas essas moedas, não faz mais sentido para você gastar suas moedas? Sung Jin massageou sua testa. Ele estava começando a desistir da ideia de tentar se explicar. Eu sou incapaz de usar minhas moedas. Os outros 4 homens duvidaram de suas palavras. Especialmente o homem asiático. Mentiroso! Você está apenas tentando guardar as moedas para comprar lotes de poções. Assim, você pode sobreviver sozinho. O homem árabe também se intrometeu. Isso mesmo. Para salvar a si mesmo. Sung Jin sacudiu a cabeça. Vocês não precisam me ajudar. Apenas, fiquem juntos como um grupo e caçem cuidadosamente goblins nos arredores das terras selvagens. No entanto, o homem asiático apontou seu dedo para Sung Jin e continuou a acusá-lo de tentar enganá-los. Qual é o seu problema? Quem você pensa que é? Quem é você para tentar nos ensinar como progredir? Você é apenas um jovem. Sung Jin agora começou a franzir a testa. Ele esperava que fosse difícil explicar. Mas ele ainda se sentiu irritado para ser antagonizado abertamente. A operadora interrompeu a situação. 30 segundos até que a raid comece. Ok. Vamos parar de brigar aqui. Vamos todos cooperar. Ainda temos 30 segundos. Vou comprar cinzas de salamandra para começar. O homem negro tentou melhor o humor. Mas já estava além do salvamento. O homem árabe falou com um cubo. Operadora. Use 6 moedas e compre-me 2 poções de recuperação. O homem asiático imediatamente seguiu o exemplo. Operadora. Dê-me 2 poções de recuperação também. Ambos os homens gastaram todas as suas moedas restantes para comprar poções. O homem branco começou a ficar com raiva vendo os 2 homens. O que vocês estão fazendo? O que você está tentando fazer? O homem asiático apontou os dedos para Sung Jin. Vocês não precisam gastar moedas por itens. Ele pode simplesmente comprar por nós. Se necessário. O homem árabe e o homem asiático continuaram a trabalhar em conjunto para culpar Sung Jin. Sim. Quem ele pensa que é para tentar nos dar ordens? O policial negro que estava tentando reunir o grupo também começou a massagear sua testa. Sung Jin olhou para os 4 homens com os olhos apertados. Se isso fosse em circunstâncias normais, esse grupo teria de enfrentar eliminação. O primeiro grupo que Sung Jin entrou havia trabalhado junto para completar a raid. Foi difícil. Mas como resultado da cooperação, Sung Jin foi capaz de sobreviver, tornando-se o último sobrevivente restante. Grupos como este, onde todos os membros discutiam e procuravam ganho pessoal acima do melhor para o grupo, foram quase garantidos de serem eliminados. 10 segundos até que a raid comece. Sung Jin levantou-se da pedra que ele estava sentado e caminhou até a entrada da raid. Ei! Espere um minuto. O policial negro tentou parar Sung Jin. Mas Sung Jin ignorou e esperou na entrada. Logo, a operadora começou uma contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Raid sendo iniciada. No momento em que a raid começou, Sung Jin saiu em direção às terras selvagens. Depois que Sung Jin saiu sozinho, os 4 homens não deram um único passo em frente. Quem vai ficar na vanguarda? A arma que eu escolhi é uma lança, por isso vou ficar na retaguarda.
O quê? Do que você está falando? Você pode estar na frente e utilizar o intervalo de alcance para manter os inimigos longe. Você está louco? É óbvio que é melhor para apoiar na retaguarda. Os dois que estavam discutindo viraram sua atenção para o policial negro. Você é um policial. Você deve estar na vanguarda. Proteção de civis era agora uma frase sem sentido. Mas os outros homens ainda olharam para ele e confiavam nele para protegê-los. O policial negro não tinha escolha além de firmar o aperto sobre o clava, a arma mais semelhante ao cacetete que ele estava acostumado, e ficou na frente. Vamos, tentar atrair um ou dois de cada vez e evitar ficar em menor número. Eles cuidadosamente entraram nas terras selvagens. Mas uma vez que eles entraram lá, eles não podiam deixar de ficarem chocados. O que é tudo isso? Na frente de seus olhos estava uma montanha de cadáveres de pele verde. Os outros também expressaram sua surpresa. Como isso é possível? Será que aquele moleque fez isso sozinho? Um olhar era o suficiente para ver que havia mais de uma dúzia de monstros mortos na frente deles. Os outros foram passando de uma fase para outra, mal ganhando uma por uma, mal mantendo suas vidas. O homem árabe perguntou: o que devemos fazer agora? O policial negro na frente recordou as palavras de Sung Jin. Todos vocês devem acompanhar de perto atrás de mim. Vou completar essa raid rapidamente por vocês. O oficial virou-se para olhar para os outros homens. Vamos seguir os cadáveres. Se continuar, eventualmente, devemos alcançá-lo. Seguindo os cadáveres. Os homens lentamente avançaram em frente cautelosamente. De repente, o cubo deixou escapar um aviso. Atenção! O boss orc-chefe astuto Camu apareceu. Simultaneamente, um rugido poderoso pode ser ouvido vindo da frente. O homem negro apontou para a frente. Vamos depressa! Mas os outros três estavam cautelosos. Será que temos que ir mesmo? Sim. Vamos deixá-lo sozinho. O oficial de polícia negro sacudiu a cabeça em desapontamento e correu para a direção de onde o barulho foi ouvido. À frente. Ele viu inúmeros inimigos de pele verde. De orcs a trolls. No centro estava um orc que era 5x maior do que todos os outros orcs. Podia-se ver em um único olhar que não era outro senão o boss. O boss empunhava uma grande clava assustadora, coberta de uma ponta a outra com crânios. Que porra! Vendo o boss pela primeira vez, mesmo o policial corajoso parou em seu caminho. Mas o jovem avançou corajosamente. Goblins, hobgoblins e orcs tentaram obstruir ele. Mas eles foram cortados sem piedade. Cada balanço de sua espada enviou cabeças voando. 2 trolls atacaram simultaneamente. Mas o jovem se esquivou levemente. E tirou o braço de um e removeu as pernas de ambos os trolls. Os trolls que perderam suas pernas tentaram lutar no chão, ignorando os trolls que perderam sua mobilidade. O jovem correu para o orc-chefe. Krag! O orc-chefe soltou um rugido assustador e girou sua clava. A velocidade de seu ataque era inacreditável considerando o tamanho do orc-chefe. Mas o jovem foi mais rápido. Ele se esquivou da clava como se ele tivesse previsto sua trajetória. Em seguida, ele contra-atacou e atacou as mãos do boss.
Alguns dos dedos que seguravam a clava voaram. Vag! O boss gritou de dor. Mas nenhum pingo de misericórdia pode ser visto no ataque do jovem. Com um ritmo em velocidade relâmpago, ele cortou a canela, peito e ombros do boss em rápida sucessão. O boss aguentou sua dor e tentou balançar a sua clava mais uma vez. Mas estava longe de ser rápido o suficiente. O jovem se esquivou facilmente o ataque e cortou a garganta do boss. Sangue jorrou do pescoço como uma cachoeira. Cac, ac, ac. O boss não pode nem gritar direito mais. E depois de tossir sangue mais algumas vezes, ele se ajoelhou e parou de se mover. A operadora anunciou alegremente: objetivo completo. Vocês serão teletransportados de volta para o Salão dos Caçadores em 11 minutos e 32 segundos. O policial negro não poderia deixar de dizer: incrível! O jovem, no entanto, não teve tempo para descansar. Os trolls já haviam se regenerado nesse momento e começaram a atacar o jovem novamente. Eles não eram páreos para o jovem antes. E também não eram páreos para o jovem agora. O jovem rapidamente cortou os trolls. Era evidente que determinado momento, o jovem iria reduzi-los a pedaços de carne e matá-los. Mas ele foi interrompido. Socorro! Nos salve! O policial ouviu gritos de medo por trás. 2 trolls estavam perseguindo os 3 homens que ele tinha deixado para trás. O que? Não houve tempo para o oficial dizer nada. Ele viu o turbante branco do árabe ser segurado por uma das mãos de um troll. O homem negro não tinha escolha a não ser correr também. Os 3 homens correram para o salão onde Sung Jin já estava lutando com 2 trolls. Sung Jin se virou e viu os 3 homens correndo para lá. E os 2 trolls adicionais que o seguiram. O trio correu para o outro lado do salão, como se estivessem se escondendo atrás de Sung Jin. Os 2 novos trolls balançaram suas clavas em Sung Jin. Voz! A clava cortou o ar. E o homem negro fechou os olhos por instinto. E quando ele abriu os olhos, cada um dos trolls tinha perdido um braço cada um. O problema era os 2 trolls originais. Devido aos novos trolls, os 2 primeiros trolls tiveram uma oportunidade para se regenerar. Sung Jin, que manteve uma expressão indiferente até agora, soltou suas primeiras palavras de frustração. Merda! Eu não tenho tempo para isso. O policial negro percebeu algo pelo ó que ele disse. A julgar pela sua habilidade, Sung Jin ganharia contra os 4 trolls. Mas levaria um tempo considerável desde que os 4 trolls teriam espaço para se regenerar. O homem negro colocou a mão no bolso e tirou um pacote. Foi as cinzas de salamandra que ele foi forçado a comprar. Ele espalhou as cinzas em sua clava e espalhou uniformemente sobre a clava com as mãos. Fouf! Sua clava ardeu em chamas. Ele chegou perto de Sung Jin e disse-lhe: por favor, imobilize-os. Eu vou acabar com eles. Sung Jin rapidamente cortou os trolls. Em um instante, seus braços foram cortados na altura dos cotovelos. E no próximo momento, o tendão abaixo dos joelhos. Os trolls que perderam seus braços e pernas caíram no chão e se debateram. O policial negro moveu sua clava flamejante e atingiu os trolls em seus joelhos. O fogo queimou a ferida deixando preta e impediu a regeneração. Dentro de instantes, os trolls foram mortos.
Depois de matar todos os trolls, Sung Jin não perdeu tempo e perguntou ao cubo. Operadora. Tempo restante no relógio? Vocês vão voltar para o salão dos caçadores em 10 minutos e 7 segundos. Ele já tinha perdido mais de 1 minuto. Ele tinha que encontrar e matar o boss oculto no tempo restante. Sung Jin deu uma olhada em volta nos arredores, ainda segurando sua katana ensanguentada. Nada se destacou no salão do boss. Foi também improvável que tanto o boss quanto o boss oculto fossem colocados no mesmo local. Sung Jin moveu-se para deixar o salão, mas viu o policial negro. Ele virou para ele e perguntou. Ei! Qual o seu nome? Baltrin. Gerald Baltrin. Bom. Ouça-me. Baltrin. Leve os outros dois e tentem procurar no entorno. Com vocês três. E com essa clava flamejante. Você deve ser capaz de lidar com qualquer coisa, incluindo um troll solitário. Você entendeu? O policial negro assentiu rapidamente. E se você encontrar alguma coisa estranha, me avise. Um lugar oculto. Ou um monstro de aparência estranha. Mas, como é que vamos entrar em contato com você quando você estiver longe? Você pode falar com o cubo e pedir para se comunicar com os membros de equipe pela operadora. Ele funciona como um rádio policial. Alguma outra pergunta? Não. Deixe comigo. Baltrin levou sua clava e se virou. Vocês ouviram? Certo. Vamos trabalhar juntos. Sung Jin começou a andar mais uma vez quando o homem asiático tentou lhe fazer uma pergunta. Ei! Como você descobriu que existem lugares ocultos para procurar? Ele estava gritando e antagonizando Sung Jin até poucos minutos atrás. Sung Jin não sentia necessidade de responder tal pergunta. Uma vez que Sung Jin saiu, Baltrin levou os homens e começou a se mover sobre as terras selvagens. Depois de alguns minutos. Kkk. Os homens deram de cara com um grupo de 5 goblins. Entrem em um círculo. Sob as instruções de Baltrin. Os outros 2 homens tomaram seus lugares atrás dele com as costas uma contra a outra. Goblins eram menores do que metade da altura de um humano. Mas eles tendem a cooperar uns com os outros. Um goblin avançou primeiro, balançando sua espada. Baltrin golpeou a espada do inimigo para longe e acertou um golpe certeiro na cabeça do goblin. Cac! O goblin que foi atingido na cabeça caiu no chão. Goblins não eram difíceis. Como esperado. Baltrin ficou mais corajoso e esmagou a cabeça de mais 2. O homem branco e asiático também tomaram um cada. Afinal, cada um deles tinha lutado contra um troll no mano a mano e saído vitorioso, apesar de terem usado moedas negras para fazer isso. Mesmo que os inimigos estivessem em grupos grandes. Os 3 homens provavelmente poderiam derrotar qualquer coisa que não fosse um troll. Na verdade, eles provavelmente poderiam derrotar um troll solitário, sem muitos problemas. Isso parece possível. O homem branco que estava ao lado dele parecia ter recuperado alguma confiança. Mas o problema era o homem asiático como de costume. Ei, há realmente uma razão pela qual temos que nos colocar em perigo. Pensei que já tínhamos completado nosso objetivo. Você não se lembra a dica do início? Pontos de atributos e moedas negras por goblin e etc. É provavelmente melhor matar mais monstros. Ah, é assim. Claro.
Eu não sei como ou por que começamos a caçar, mas precisamos de moedas negras para mais tarde. Baltrin, que estava ouvindo a conversa, concordou. Sim. E aquele jovem disse isso também. Nós não precisamos ajudá-lo. Então basta circular os arredores e caçar monstros. Baltrin recordou suas palavras. Vocês não precisam me ajudar. Apenas, fiquem juntos como um grupo e caçem cuidadosamente goblins nos arredores das terras selvagens. E, no final, ele acabou com o boss sozinho. Baltrin poderia dizer que o jovem não estava simplesmente se mostrando. Havia algo mais. O homem asiático acariciou seu queixo enquanto ouviu e então perguntou: como os pontos são divididos? Não é como se pudéssemos ver eles sendo dropados, algo assim. Baltrin também estava curioso sobre esse ponto. Ele pensou por um momento. E logo em seguida notou o cubo flutuando. Ele falou com o cubo. Operadora. O cubo respondeu com a voz da operadora. Sim. Em que posso ajudá-lo? Ele cuidadosamente perguntou. 1. Como pontos de atributo e moedas negras são divididos? A recompensa por caçador é baseada na contribuição durante a raid. Contribuição. Baltrin perguntou por instinto. A operadora respondeu a pergunta de qualquer forma. Ao entrar em uma caça. O dano recebido. Dano causado. Golpe fatal. Buffos dados. Debuffs tratados ou dados. Patrulhamento e reconhecimento são totalizados e divididos com precisão. Os três homens se olharam. Até agora, eles não haviam feito muita coisa. O homem branco sussurrou para si mesmo. Eu me pergunto qual é a minha contribuição. E então o cubo ao lado do homem branco respondeu. A sua contribuição é de 3%. O homem asiático rapidamente perguntou a seu cubo. E quanto a mim? Qual é a minha contribuição? Mas o cubo não respondeu. Por quê? Por que você não está me dizendo? Enquanto o homem asiático estava enlouquecendo, Baltrin perguntou calmamente ao seu cubo. Qual é a minha contribuição para esta raid? A sua contribuição é de 2%. Não era muito. Mas era muito maior do que o homem branco. Sua ajuda em matar os 4 trolls no salão do boss tinha sido a causa da diferença de sua contribuição. O homem asiático pegou seu cubo e falou cada palavra com cuidado. Quanto pontos de contribuição que eu tenho nesta raid? A sua contribuição é de 8%. Ele tremeu em surpresa. O que? Ele tinha menos pontos do que até mesmo o homem branco. Agindo covarde e evitando a ação. Tanto quanto possível ia voltar para mordê-lo. O homem branco suspirou com pesar. Ah! Deveríamos ter ido caçar como um grupo antes. Quando aquele jovem nos disse. Baltrin reuniu os homens. Ainda há 10 minutos até que a raid termine. Não é tarde demais para tentarmos caçar e fazer mais pontos. Vamos caçar e manter-se atentos para qualquer coisa estranha. Sung Jin avançou através das terras selvagens do Espelho Verde. Enquanto continuava procurando. Kug. Kak. Ele não parou e cortou qualquer coisa que surgia em seu caminho. Goblins. Orcs. Trolls. Não era necessariamente uma coisa ruim.
já que cada vez que matava mais pontos de atributo e moedas negras ele receberia posteriormente. O problema era que ele não conseguia encontrar nenhuma pista a respeito de onde o boss oculto estava localizado. Ele havia limpado as terras selvagens inteira, procurando. Mas ele não poderia encontrar qualquer coisa que parecia fora do lugar. Operadora. Tempo restante. Você vai ser invocado para o Salão dos Caçadores em 6 minutos e 24 segundos. Merda! Sung Jin falou em voz alta enquanto continuava a correr sem fazer uma pausa. Mas havia mais cadáveres do que haviam coisas vivas. Em outras palavras, ele já havia procurado quase todo o mapa. Kurmankal. Um orc avançou para Sung Jin com raiva. Foi sua má sorte investir contra Sung Jin. Antes que o orc pudesse até mesmo levantar o seu machado, ele foi perfurado 3 vezes em pontos vitais. O orc caiu no lugar, sangrando. Sung Jin deu uma olhada em volta para os arredores. Ele não podia ver outra coisa senão cadáveres agora. Será que não há boss oculto porque essa é a primeira raid? Uma vez que ele pensou isso, ele imediatamente mudou seu objetivo. Se for assim, eu vou matar todos os monstros no mapa. Sung Jin agora começou a perseguir qualquer pedaço de coisa que ele poderia encontrar viva. Goblins que estavam tentando se esconder dele. Orcs que estavam comendo a carne em volta da fogueira. Trolls que estupidamente tropeçaram em direção a ele. Em seguida, ele se deparou com os outros caçadores que estavam lutando contra 3 trolls em uma luta 3 versus 3. Sung Jin avançou como um relâmpago e decapitou 2 trolls, pulverizando sangue por toda parte. Obrigado. O oficial negro Baltrin expressou sua gratidão. Mas Sung Jin respondeu: Então, você foi capaz de encontrar qualquer coisa peculiar? Nada fora do comum. Não há realmente nada escondido? Nenhum boss oculto ou lugar secreto? Sung Jin chamou a operadora. Operadora. Qual é o progresso da raid? 95% completa. 95%. Apenas o 5% restante foi reservado para o boss oculto. Desde que não havia mais monstros à vista, era certo que o boss oculto existia. Sung Jin queria seguir em frente para procurar novamente, mas Baltrin o deteve. Mas Sung Jin se sentiu irritado com Baltrin remoendo seus pensamentos. Então ele lhe perguntou diretamente: Sim? Por favor, fale diretamente. Baltrin apontou para algum lugar com a sua clava. Sobre o muro que rodeia as terras selvagens. Essa área não é um pouco estranha? Sung Jin olhou para a área apontada pela clava. Eu trabalhei em controle de tráfego antes e tinha que colocar barreiras. O fato de que essas barricadas de madeira lá se sobrepõem parece ineficiente de alguma forma. Sung Jin imediatamente se dirigiu para os muros de madeira para verificar. Agora que ele olhou mais atentamente, definitivamente parecia estranho. O resto do muro de madeira era mais ou menos perfeitamente circular no arranjo. Mas uma parte do muro foi recuada para dentro. Atravessando a madeira também havia algo semelhante a uma haste de metal. Embora parecia extremamente rústica. Sung Jin pensou: parece com uma alavanca. Sung Jin checou suas costas. Os 3 homens estavam observando de longe. Uma vez que ele os viu, Sung Jin puxou a alavanca.
Ratli ratli. Um som pode ser ouvido como se algo estivesse girando. E o muro na frente dele foi levantado. Sung Jin decidiu entrar. Dentro havia uma pequena área cercada por mais muros. Mas lembrava o interior de um castelo. E mais adentro havia um orc vermelho escuro acorrentado à parede. A pele vermelha como fogo de alguma forma entrava em confronto com a imagem das terras selvagens do Pele Verde. Sung Jin tinha certeza que tinha achado o local certo. A coisa estava emitindo um grunhido profundo enquanto ainda acorrentado. Quando Sung Jin deu mais um passo para verificar os atributos do boss, ele ouviu um aviso saindo do cubo. Cuidado! Boss oculto Orco Louco Roar apareceu. Sung Jin agarrou sua katana com força e se preparou para a batalha. Então, ele ouviu as vozes dos 3 homens. Onde é? O que é isso? Sung Jin rapidamente gritou olhando para eles. Voltem! Vocês morrerão! E... como sem resposta? Sung Jin ouviu um rugido poderoso vindo de trás. No momento em que ele se virou, o orc já tinha quebrado as correntes e estava avançando em direção a Sung Jin. Sung Jin agarrou sua katana com força. O orc avançou diretamente para ele como se tivesse visto comida pela primeira vez depois de muito tempo. Sung Jin atacou forte e rapidamente na direção do pescoço e no coração do orc em investida. A lâmina de Sung Jin acertou o seu alvo. Exceto que o orc vermelho não reagiu nem um pouco. Apesar de apontar para os pontos vitais, não houve reação do orc. O orc continuou seu avanço e balançou seus braços. Sung Jin foi forçado a saltar para trás. E os braços passaram por ele por pouco. Mas, assim como Sung Jin ia contra-atacar, ele viu que as correntes presas aos braços estavam voando em direção a ele com um ligeiro atraso de tempo. Sung Jin abaixou rapidamente. Vom! Sung Jin sentiu alguma coisa metálica através do ar acima de sua cabeça. Quando olhou para cima, viu o orc balançando os braços mais uma vez. O problema não eram apenas suas mãos. Cada vez que ele balançou os braços, as correntes presas a seus braços também voariam em direção a ele como chicotes. Sung Jin foi forçado a olhar para as correntes e prever seu caminho. Ele se afastou e se concentrou em uma tática mais defensiva. Que irritante! O boss principal havia trocado velocidade por um grande poder, enquanto este boss tinha uma tremenda velocidade e alcance. Foi o pior inimigo possível para Sung Jin, que colocou todos os pontos em destreza. Como ele não colocou nenhum ponto em resistência? Ser atingido 1 ou 2 vezes pelas correntes seria fim de jogo para ele. Hey! 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 Enquanto Sung Jin recuava para trás, desviando e esquivando, os outros 3 homens estavam ocupados escapando a toda velocidade para evitar interromper a luta de Sung Jin. Para ser justo, o boss principal nem o boss oculto foi programado para ser derrotado sozinho. Mas os outros eram absolutamente de nenhuma ajuda. Mesmo quando Sung Jin lentamente recuou e se esquivou das correntes, ele se manteve atento aos erros do inimigo. Uma vez que o braço tornou-se vulnerável, Sung Jin aproveitou a oportunidade e perfurou-o 3 vezes. Mas, como se não tivesse tomado nenhum dano, o orc continuou a balançar velozmente. Sua alcunha de louco foi provavelmente devido ao seu balanço rápido e selvagem de armas e correntes. Sung Jin concluiu seu ataque rápido.
E imediatamente voltou para a defesa. Algo parecido com esse cara não é comum mesmo nas próximas fases. Mesmo com cada ponto de atributo seu estando em destreza. O boss moveu-se e atacou a uma velocidade comparável. Primeiro, eu tenho que fazer algo sobre essas armas. Uma vez que ele estabeleceu seu plano de ataque. Ele esperou por uma chance. Ele abaixou-se de um ataque entrante. Em seguida, chutou as canelas do orc. Bam! Com um som. O orc caiu. Mas apesar de ter caído, ele não parou de atacar. Ele continuou balançando as correntes mesmo estando no chão. Sung Jin teve que saltar para cima para desviar das correntes chegando em seus pés. As correntes passaram rapidamente por ele. Uma vez. Duas vezes. Sung Jin saltou para o ar. Como se estivesse brincando de pular a corda em alto risco. Ele bateu sua bainha no chão entre saltos. Quando ele saltou, as correntes do orc foram envolvidas em torno da bainha. Funcionou. Mas depois de apenas uma breve pausa, a bainha foi puxada pela força das correntes e voou para longe. Eu preciso de algo mais pesado. Enquanto isso, o orc louco se levantou. Krug! O orc começou a atacar com os braços e as correntes ainda mais rápido do que antes. Sung Jin não teve oportunidade de contra-atacar e teve de se concentrar inteiramente na defesa enquanto ele lentamente recuava. Uma maneira de parar seus ataques. Sung Jin deu uma olhada em seus arredores. Mas ele só viu os 3 homens que tentavam escapar dos danos colaterais. Então Sung Jin notou a arma do policial. Era uma clava feita de material metálico. Enquanto desviava das correntes com velocidade desumana, ele gritou para o policial. Ei! Oficial! Jogue-me a sua clava! Baltrin, que estava atento para se defender, ficou em pânico quando foi chamado. Sung Jin gritou mais alto em frustração, enquanto desviando os ataques do orc. Merda! A clava! Baltrin hesitou por um momento. Já que as correntes do orc vermelho estavam destruindo tudo dentro de 4 a 5 metros de alcance. Mas uma vez que ele se decidiu, ele se aproximou dos 2 combatentes. Pegue! Depois de gritar em voz alta, Baltrin jogou sua clava na direção de Sung Jin. Sung Jin se esquivou das correntes acrobaticamente, saltando para trás e pegou a clava com sua mão esquerda livre, segurando o katana à direita e a clava à esquerda. Sung Jin aguardou por alguns momentos até que ele pudesse chutar o orc novamente. Uma vez que o orc foi derrubado, ele moveu suas correntes pelo chão como da última vez. Sung Jin enfiou a clava profundamente no chão e saltou para desviar das correntes. E pousou sobre a arma, como uma espécie de artista marcial de Murin 1. Quando as correntes vieram voando, elas bateram na clava e se envolveram em torno dela. Clean! Elas fizeram barulho por alguns momentos e, em seguida, se prenderam à clava. Pela primeira vez desde que o combate começou, seus braços foram imobilizados. Sung Jin facilmente cortou um braço fora, mesmo enquanto gritava de dor. O orc continuou a balançar sua corrente descontroladamente. Mas se ele não poderia acertar um golpe em Sung Jin mesmo com as 2 correntes, se esquivar de apenas uma era moleza. Sung Jin desviou da corrente com facilidade e cortou o outro braço também. Caia!
O orc vermelho não conseguia mais nem atacar devido à sua perda de braços. Sung Jin caminhou até o orc. Fique em paz. Depois de dizer adeus, Sung Jin decapitou o orc. Momentos depois, a operadora anunciou sua vitória. Chefe oculto, Orc Louco Huark, derrotado. Parabéns! Você conseguiu completar todos os objetivos neste capítulo. Desconsiderado o tempo restante e terminando a raid imediatamente. Sung Jin deixou escapar um longo suspiro. Ele finalmente encontrou o lugar oculto e caçou todos os monstros. Foi a primeira vez que Sung Jin lutou contra um boss oculto, já que a prioridade para cada raid era apenas a sobrevivência. Depois de uma pausa, Sung Jin embainhou de volta sua espada na bainha. Ele pegou a clava no chão e jogou-a de volta para o oficial. Uma vez que o oficial pegou a clava, todos os cubos falaram em uníssono na voz da operadora. Calculando recompensas ganhas. Monstros abatidos. Goblins. 100. Hobgoblins. 30. Orcs 20. Trolls. 10. Total de 390 pontos. Boss abatido. Orc-chefe astuto Camu. 50 pontos. Boss oculto abatido. Orc Louco Huark. 50 pontos. Contagem de pontos final. 490. Pontos distribuídos. Em seguida, cada cubo falou individualmente. Começando com o homem asiático. A sua contribuição é de 0,7%. 3 pontos de atributos e 3 moedas negras concedidos. Bônus por completar a raid. 50 pontos de atributos e 50 moedas negras concedidos. Distribuído 53 pontos de atributos e 53 moedas negras. O homem asiático franziu a testa e olhou em volta, como se não acreditasse o que estava ouvindo. Em seguida foi o homem branco. A sua contribuição foi de 2%. 5 pontos de atributos e 5 moedas negras concedidos. Bônus por completar a raid. 50 pontos de atributos e 50 moedas negras concedidos. Distribuído 55 pontos de atributos e 55 moedas negras. E então o policial negro. A sua contribuição é de 2%. 25 pontos de atributos e 25 moedas negras concedidos. Bônus por completar a raid. 50 pontos de atributos e 50 moedas negras concedidos. Distribuído 75 pontos de atributos e 75 moedas negras. Finalmente a vez de Sung Jin. A sua contribuição é de 9%. 455 pontos de atributos e 455 moedas negras concedidos. Bônus por completar a raid. 50 pontos de atributos e 50 moedas negras concedidos. Distribuído 505 pontos de atributos e 505 moedas negras. Uau! Os 3 homens olharam para Sung Jin com inveja e respeito. Mas Sung Jin ignorou seus olhares e calculou em sua cabeça. 19 moedas de antes e agora. 524. Com isso, eu posso começar. E agora vamos distribuir os itens. Mais uma vez. Ela começou com um homem asiático. Poção de recuperação pequena. 1. Uma pequena garrafa de poção apareceu na frente do homem asiático. E ele obedientemente pegou-a do chão.
Mas ele parecia infeliz com isso. É isso. Por sua vez. Do homem branco. Poção de recuperação pequena. 2. Capa gasta de Orc. Ele recebeu seus itens com ambas as mãos. Mas de igual modo parecia bastante infeliz por eles. Em seguida foi Baltrim. Escudo de aço. Sangue de Troll. Um grande escudo caiu aos pés do policial. Ele rapidamente pegou. Porque ele estava usando um colete à prova de balas. Parecia apenas como se ele estivesse carregando um escudo anti-tumulto. E por último foi Sung Jin. E em Ura voz do Deus Louco. Argola da Liberdade algemas do Homem Livre. Crânio Romabel triturador de crânio. Sangue de Troll. 4. Poção de recuperação pequena. 5. Um aglomerado de itens caiu na frente dele. E Sung Jin se abaixou para pegá-los. O homem asiático falou para si mesmo. Uau! Que porco viciado em contribuição! Tão egoísta! Foi apenas uma queixa expressa em voz baixa. Mas Sung Jin ouviu tudo. Ele franziu a testa irritado. Você! Se não fosse por mim, todos vocês teriam morrido aqui. Seja por monstros ou por ficar sem tempo. Entendeu? O homem asiático não sabia quando desistir e continuou reclamando. Você não sabe disso. Esse momento e essa frase. Ele finalmente irritou Sung Jin além do limite. Ele tinha aguentado o suficiente. Sung Jin sacou sua katana e se aproximou do homem. Escute bem. Vou lhe ensinar sobre uma característica oculta das raids que você não conhece. O que? O homem asiático recuou em surpresa. Mas Sung Jin balançou algumas vezes sua katana em direção a ele. Slash slash slash. Seguindo o som da lâmina cortando através do ar. A camisa e a calça do homem asiático foram reduzidas a trapos. Uma vez que o homem asiático percebeu o que estava acontecendo, ele ficou pálido e caiu. Sung Jin se aproximou do rosto dele e falou com irritação. Em raids, não há nenhuma regra que proíbe um caçador de caçar outro caçador. Entendeu? Quando o homem asiático ouviu, ele balançou a cabeça vigorosamente. Sung Jin se levantou, ainda segurando sua katana desembainhada. Raids funcionavam desse jeito. Afinal, quando alguém mata e assassina, uma noção de ética e moralidade se desvanece. Sung Jin não foi exceção. Sung Jin tinha esquecido há muito tempo a ética comum e moral depois de participar de raid após raid em sua vida anterior. Empunhar sua katana para tirar a vida do homem não era algo que poderia impedir Sung Jin. Mas ele ainda guardou a lâmina. Com a sua recompensa desta raid inexistente. Ele vai morrer na próxima. Não. Ele provavelmente vai morrer antes da próxima raid começar realmente. Uma vez que Sung Jin embainhou sua espada, a operadora retomou com a última informação. Por último, mas não menos importante, você será premiado com títulos que você recebeu nesta raid. Os títulos são concedidos com base nas realizações pessoais durante as raids. Variedades de títulos podem ser obtidos a partir de coisas diferentes. A operadora continuou com sua explicação. Cada título tem algum tipo de efeito. E o caçador pode ter apenas um título ativo em um determinado momento. Títulos ativos dão 100% do efeito dito. Mas títulos inativos só dão 50% do efeito. Sung Jin fechou os olhos, segurando sua katana firmemente.
Títulos aparecerão acima da cabeça do caçador. E os outros caçadores poderão visualizá-los. Eu sugiro que alcance a grandeza e ganhe grandes recompensas. Iniciando distribuição. Mais uma vez. Ela começou com um homem asiático. Covarde, HP máximo diminuído pela metade. Contornos vermelhos iluminam você para monstros, tornando-o mais fácil de ser encontrado por monstros. O que? O homem asiático, que teria reclamado de qualquer coisa, continuou sentado onde ele estava, incapaz de se mover ou dizer qualquer coisa. A operadora ignorou e foi para o lado do homem branco. Sentinela novato, danos de lança aumentados em 5%. A expressão do homem não mudou. Como se ele não tivesse certeza se isso era uma coisa boa ou ruim ainda. Baltrin foi o seguinte. Criminoso incendiário, aumento do dano base de fogo em 20%. Policial com o título de criminoso incendiário. Baltrin murmurou para si mesmo. Infeliz. Finalmente Sung Jin. Mestre caçador, todos os atributos aumentados em 30%. Sung Jin, cujos olhos estavam fechados até agora, levantou as sobrancelhas. 30%. Foi um bônus inimaginavelmente grande. Ele ganhou muitos títulos de raids no passado, mas nunca um título com tal prêmio vantajoso como este. Títulos foram dados com base em como a raid foi realizada. Foi com base no mérito e contribuição. Ele não sabia exatamente como o título Mestre Caçador foi concedido, mas provavelmente tinha a ver com a completar a raid em 100% com um esmagador percentual de contribuição perto de 90%. A operadora concluiu a distribuição de recompensas da raid e dirigiu-se aos caçadores. O seu grupo concluiu a raid mais rápido do que outros grupos. Vocês serão enviados de volta para o Salão dos Caçadores em 2 minutos e 37 segundos. Por favor. Esperem. Sung Jin chamou a operadora. Operadora. Equipe o título Mestre Caçador. Título equipado. Ele imediatamente verificou o seu status. Mostre-me a janela de status. Título: Mestre Caçador. HP: 130. MP: 220. Força: 12 mais 3, igual a 15. Destreza: 33, mais 10, igual a 43. Resistência: 10, mais 3, igual a 13. Poder mágico: 14, mais 4, igual a 18. Poder mental: 17, mais 5, 1 igual a 22. Pontos não atribuídos: 505. Incluindo a destreza que ele tinha melhorado. Todos os outros atributos aumentaram em 30%. Com isso, terminar todos os objetivos pode ser possível. A confiança aumentou dentro de Sung Jin. Ele decidiu verificar os itens que ele tinha recebido. Ele tirou um colar assustador que foi decorado com um grande olho e fileiras de dentes. Operadora: o que é isso? A operadora invocou as especificações detalhadas do item em um holograma. Yenhura, voz do Deus Louco. Colar, heróico. Habilidade ativa. Fanático, terceira. Por 30 segundos. Aumenta o dano e velocidade de ataque em 300%. Uma vez terminada a duração ativa. Reduz o HP atual para 1/3. Tempo de recarga: 10 minutos. Descrição: colar usado pelo Orc Louco Ruark. Se você colocá-lo ao lado de seus ouvidos, você pode ouvir uma voz fraca. Modo fanático forçado.
Foi um item que teve seu custo-benefício bem definido. Sung Jin examinou cuidadosamente o colar. Esse item estava incorporando algumas características de rosto humano em seu design. Olhos infernais penetrantes e uma formação em forma de boca com dentes eram os pontos-chave de sua aparência. Esse item assustador parecia que poderia ter pertencido a templos incas ou maias. Enquanto ele estava observando o colar. Ei! Sung Jin sentiu como se alguém estivesse sussurrando em seus ouvidos. Então ele colocou o colar ao lado de seu ouvido. De repente, a frase tornou-se clara. Mate eles! Ele afastou o colar fora de seu ouvido. Era um item que parecia contaminado. Mas, eu poderia precisar dele algum dia. Sung Jin colocou o colar no bolso. O próximo item a ser examinado era um grilhão familiar conectado a correntes. Era a arma empunhada pelo boss. Argola da Liberdade, algemas do Homem Livre. Armadura de pulso, heróico defesa 28%. Habilidade ativa. Remoção de controle de multidão, terceira. Remove efeitos de controle de multidão indesejados. Tempo de recarga. 5 minutos. Descrição. Algemas presas ao Okloku Ruark. Relativamente pequenas. Deve ter sido extremamente doloroso para o proprietário anterior ter usado elas. Espere. Não é uma arma. É uma peça de armadura. Ele havia passado alguns minutos esquivando sem pensar. E acontece que não era nem mesmo uma arma de verdade. Ele levantou as algemas e instruiu a operadora. Equipar. As algemas ficaram em suas mãos por alguns momentos antes de cada uma avançar para um braço e se prender em seu pulso. As correntes se envolveram em torno de seus braços e os protegeram. Então é assim que funciona. Era bom. Meio pesado. Mas parecia resistente. Sung Jin sentiu que provavelmente poderia usar como um escudo substituto se ele precisasse. E o efeito ativo parecia útil também. Finalmente, Sung Jin pegou a clava com um crânio preso a ela. Ele estava familiarizado com ela. Porque essa clava foi amplamente utilizada por outras pessoas na vida anterior. Era comum uma vez que era o item do boss principal que era dropado. Vários caçadores poderiam ser vistos usando essa arma logo após o primeiro capítulo. Crânio Romabel, triturador de crânio. Arma sem corte, heróico. Força. A destreza. D. Habilidade passiva. Ilusões do terror, segunda. Enfraquece ataque dos inimigos próximos em 10%. Clava do chefe Camus. Ele quebrou muitos crânios com essa clava. Dizem que ele tinha recolhido os crânios que não quebraram depois de ter atacado e os adicionou à sua clava. Como esperado. Um grande item. A habilidade especial era boa. Mas ainda mais valioso era o impulso de atributo de rank A que foi extremamente raro no início do jogo. O problema era que Sung Jin nunca tinha usado armas sem corte antes. É um grande item, mas eu deveria vendê-lo. Sung Jin perguntou à operadora. Segurando a clava. Operadora. Por quanto isso pode ser vendido no mercado negro? 50 moedas negras. Sung Jin franziu a testa. Foi extremamente ineficiente vender diretamente para a operadora. Bem, eu acho que não há muito o que fazer desde que eu não preciso disso. Sung Jin abriu a boca para vendê-la para a operadora quando ele percebeu a clava que o policial estava segurando. Ele foi o único que sinceramente tentou ajudar Sung Jin através da raid. Então ele o chamou. Venha aqui. Velho. Baltrin ficou surpreso quando Sung Jin se dirigiu a ele de novo e olhou para ele.
Sung Jin parecia um jovem normal no início. Mas alguns momentos atrás. Em raids, não há nenhuma regra que proíbe um caçador de caçar outro caçador. Entendeu? Quando Sung Jin disse isso, ele tinha uma expressão como se ele fosse um assassino em série. Até policiais são intimidados por assassinos em série. Baltrin tremeu um pouco quando ele respondeu. Sim. O que? O que foi? Quantas moedas negras que você tem agora? Baltrin respondeu imediatamente. 76. Sung Jin mostrou a Baltrin a clava e disse. Compre isso. 76 moedas. Baltrin ficou chocado. Ele não sabia que a negociação de itens era realmente possível. Sung Jin viu sua hesitação e acrescentou mais explicações. Se você pretende continuar usando armas sem corte, você deve comprá-la. Vender uma arma heroica por 76 moedas é basicamente o mesmo que dar e de graça. Sung Jin falou a verdade. Comprar uma arma heroica no mercado negro exige tipicamente várias centenas de moedas negras. Sung Jin seria capaz de obter um pouco mais de moedas negras. E ele seria capaz de obter uma arma heroica a um preço barato por quase nada. Uma situação ganha-ganha. Baltrin olhou brevemente para a arma e, em seguida, concordou com a cabeça. Não importa o que ele dissesse. Tudo o que Sung Jin disse até agora estava certo. Então, como funciona o negócio? Simples. Junte os cubos e diga negócio. Baltrin assentiu. Uma vez que os cubos foram reunidos, eles bateram como se estivessem magnetizados. Sung Jin falou primeiro. Negócio. O cubo de Sung Jin emitiu uma luz azul. Baltrin viu e seguiu o exemplo. Uma vez que ele falou, os cubos fizeram um anúncio. Negócio iniciado. Por favor, declare o item que você vai negociar. Sung Jin começou. Crânio Romabel. Arma sem corte. Heroica. Baltrin falou. 76 moedas negras. Eu aceito o negócio. Eu aceito o negócio. Negócio completado. Ao mesmo tempo. Do anúncio. A clava desapareceu das mãos de Sung Jin e apareceu nas de Baltrin. Baltrin inspecionou a arma em suas mãos. Era uma arma estranha. Decorada com crânios. Ela reduz o poder de ataque de seus inimigos. Então, ela deve ser útil para mantê-lo vivo. Baltrin perguntou a Sung Jin cuidadosamente. Como você sabe tudo isso? Mesmo se eu lhe dissesse, você não seria capaz de acreditar em mim. Baltrin decidiu não insistir. Ele sentiu que se ele insistisse, o jovem não estaria disposto a dar-lhe uma resposta satisfatória. A operadora finalmente deu-lhes a atualização da situação. Vocês vão voltar para o salão dos caçadores em 1 minuto. 1 minuto. Sung Jin fechou os olhos e segurou sua katana próxima. Baltrin furtivamente deu alguns olhares para Sung Jin. Agora. Ele parecia um jovem comum. Ele até parecia um pouco inocente. E até certo ponto. Ainda fez sentido porque ele ficou irritado mais cedo e fez essa cara de bravo. Ele lentamente chegou ao entendimento de que essas raids eram para serem feitas enquanto se apostava a própria vida. Ter um covarde e um incitador como o homem asiático representava um risco para a vida dos outros. Baltrin escorou a clava no chão e pensou profundamente nas palavras que Sung Jin falou ao homem asiático. Você. Se não fosse por mim,
Todos vocês teriam morrido aqui. Seja por monstros ou ficando sem tempo. Entendeu? Essa declaração, na verdade, também se aplicava a Baltrim. Ele não podia imaginar podendo enfrentar o boss oculto e seus balanços de correntes selvagens. O Orc-chefe empunhando a clava gigante. Ou mesmo um pequeno grupo de trolls. Se não fosse pelo jovem, ele teria morrido. Baltrim entendeu perfeitamente. Então, ele se aproximou do jovem mais uma vez. Ele não podia descansar bem sem ao menos saber o nome do seu benfeitor. Por favor, me diga o seu nome. Quem é você? Sung Jin olhou para o policial. Até agora, ele teve muitos companheiros. E cada um deles morreu. Mesmo que ele desse a este homem o seu nome, o único resultado que poderia dar era pesar, decepção e tristeza. Não havia nenhum ponto em deixar as pessoas saberem seu nome. Sung Jin sacudiu a cabeça. Nós nunca vamos nos encontrar novamente. Mas Baltrim insistiu. Não tem como você saber disso. Por favor. Eu gostaria de saber. Sung Jin parou por um momento e deu apenas a inicial do seu sobrenome. K. Esse é meu nome. Kei, eu disse antes. Mas meu nome é... Sung Jin o interrompeu. Eu lembro. Baltrim. Gerald Baltrim. Torne-se forte. E então sobreviva. E quem sabe? Talvez nossos caminhos se cruzem novamente. Com isso dito, a operadora começou uma contagem regressiva. Vocês vão voltar para o salão dos caçadores em 10 segundos. 9. 8. 7. 6. Com apenas alguns segundos restantes, Baltrim expressou sua gratidão a Sung Jin. Obrigado por tudo. Eu fui capaz de sobreviver graças a você. 5. 4. 3. Baltrim queria dizer um último adeus antes que o tempo acabasse. Então ele notou o título flutuando acima da cabeça de Sung Jin. Ele combinou o título e o nome em conjunto e lhe disse adeus. Nós vamos nos encontrar de novo. Mestre Caçador K. 2. 1. E com isso, os caçadores desapareceram das terras selvagens do Espelho Verde.